Gente, mais uma vez com vocês através desta mídia para meditarmos na palavra do Senhor. Eu venho compartilhar com vocês a segunda parte da mensagem sobre o fruto do Espírito. A primeira parte eu falei sobre mansidão, agora eu quero falar sobre domínio próprio. Eu queria aprender com vocês o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Em Gálatas capítulo 5, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você tem dificuldade em amar, certamente você não tem o fruto do Espírito. Se você não tem alegria, mesmo tendo motivos para estar alegre e se encontra triste, te falta o fruto do Espírito. Se não há paz no teu coração, se você não consegue ter paz, mesmo não estando em guerra, em conflitos, mesmo estando vivendo bem no seu matrimônio, na sua vida diária, no seu cotidiano, e mesmo assim te falta paz, porque a paz é um fruto do Espírito. Se você não tem paz, porque te falta o fruto do Espírito. Se você é uma pessoa raivosa, intolerante, fica irado com qualquer coisa, qualquer motivo já é motivo de briga, qualquer coisa você já quer partir para pancadaria, para grosseria, palavrões e etc. Porque te falta o fruto do Espírito, a mansidão, que é um fruto do Espírito. Porém, agora eu quero falar sobre domínio próprio. Se você não tem controle sobre si, se você é tendenciosa a se inclinar para o mal, se você tem desejos sexuais fora do teu casamento, se você está viciado em pornografia, nos vícios, na idolatria, entre tantas outras coisas, pois te falta o fruto do Espírito, domínio próprio. E não adianta você buscar ser um homem bom, falar a verdade, um homem moderado, um homem compassivo. Não adianta se o fruto do Espírito não residir no teu espírito, se você não buscar o fruto do Espírito para tornar a sua vida semelhante à vida de Jesus, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir. Vamos tropeçar na primeira afronta, no primeiro desafio, no primeiro momento que alguém nos ofender, que alguém nos caluniar, no primeiro momento que alguém nos afrontar, nós vamos partir para a briga, nós vamos partir para a confusão. Sabe, quando você não tem força para perdoar, você não consegue conviver com ninguém, você é uma pessoa amargurada. Por quê? Porque te falta o fruto do Espírito, o amor. O amor é um fruto do Espírito, não é um sentimento, não é algo que surge do nada no coração de alguém. Você olha para alguém e acha bonita e de repente você, como se diz por aí, principalmente no meio dos casais, eu te vi e logo te amei. O amor é um fruto do Espírito. Então, se você tem dificuldade de ter paz, de ter alegria, de perdoar, se você é uma pessoa raivosa, se você é uma pessoa mal-humorada, se você é uma pessoa complicada, pois te falta o fruto do Espírito para atuar no teu espírito. Quando Paulo começa Gálatas capítulo 5, versículo 22 a seguir, Paulo começa, mas o fruto do Espírito é. O que seria este fruto? A palavra fruto é a palavra karpos do grego. A palavra karpos fala daquilo que se origina. Origina onde? No Espírito Santo. Paulo estava dizendo que o fruto do Espírito não é uma invenção humana, ou seja, não é um desejo humano. O fruto do Espírito, ele está se originando no próprio Espírito, é dele. É dele. E ele concede o fruto do Espírito a todo aquele que busca, todo aquele que deseja, todo aquele que é capaz de reconhecer que precisa mudar, que precisa ter paz, que precisa amar, que precisa perdoar, que precisa ter uma vida
a imagem de Cristo. Porém, a palavra carpos fala do trabalho do Espírito Santo no nosso espírito. Por que que o Espírito Santo trabalha no nosso espírito? Porque a ação de Deus, ela se dá no nosso espírito, não na carne, na matéria física. Tanto que a palavra de Deus nos diz que aonde não há o espírito de vida, a carne morre. Não há vida na carne sem o espírito. Jesus, quando disse para a samaritana, ele diz, olha, haverá um tempo, e esse tempo já chegou, esse tempo é agora, o tempo presente, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É no espírito que nós adoramos ao Pai, é no espírito que o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, a verdadeira entrega a Jesus acontece. Então, quando Paulo diz, mas o fruto do Espírito é a palavra carpos para fruto, fala do ato do Espírito Santo no nosso espírito, fala da ação do Espírito Santo no nosso espírito. Por quê? Porque é útil para a nossa vida, porque é importante para nossas vidas, porque é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa felicidade, para a nossa paz, para a nossa tranquilidade, para a nossa segurança. Quantos conflitos poderiam ser evitados se alguém fosse moderado, se alguém fosse manso, humilde, o ponto de se conter e não responder aquilo que desejava responder, mas como fruto do Espírito opera nele, ele respondeu aquilo que é certo, não aquilo que ele desejava responder. É tanto que em Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas confusões poderiam ser evitadas se alguém refletisse antes de falar e não falar para depois refletir no que falou? Mas isto só é possível através do fruto do Espírito para os que são mansos, para os que são humildes. A palavra mansidão é a palavra prautes do grego, que significa humildade, alguém que é manso. Quando Deus deu testemunha de Moisés, que era o homem mais manso da face da terra dos seus dias, o Senhor estava dizendo que Moisés era o homem mais humilde, o homem mais humilde dos seus dias. Um homem que sofria os danos, mas fazia o que é certo, agia pelo que é certo, e não pelo impulso, pela sua raiva, pela sua ira. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar, pessoas raivosas, você precisa do espírito de mansidão, você precisa do fruto da mansidão, que é o fruto do Espírito, atuando, difundido no teu espírito, para que tu possas ter capacidade, condições de agir pelo Espírito de Deus e não pela tua vontade. Então a palavra carpos para fruto fala da ação do Espírito Santo no nosso espírito. O Espírito de Deus, ele trabalha no nosso espírito de forma exponencial. Todo dia o Senhor vem nos moldando, nos moldando, nos moldando à imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus agiu, viveu pelo Espírito Santo. Por certo, o fruto do Espírito permeava as suas ações, as suas atitudes, seus pensamentos, as palavras que saíam de sua boca. Você não vai ver Jesus acusando Judas que o traiu. Em nenhum momento, mesmo ele sabendo que Judas havia de traí-lo. Não, Jesus, o Senhor, sempre acredita em nós. Ele sempre vê o melhor em nós. Às vezes, nem você e nem eu é capaz de ver o melhor que há em nós, mas Deus,
ele vê sempre o melhor em nós, porque Deus acredita na sua criação. Então, o que ele fez? Ele nos deu o Espírito Santo. E com o Espírito Santo veio o fruto do Espírito para nos dar amor, para nos tornar pessoas capazes de amar, para nos dar paz, para nos dar alegria, para nos tornar pessoas mansas, para nos dar o poder de ter o domínio próprio. Afinal de contas, qual é a diferença do domínio próprio para a mansidão? A mansidão está ligado às minhas ações, o meu comportamento, ao meu temperamento. A melhor ilustração para você entender o que seria alguém que está sujeito à autoridade do Espírito Santo, alguém que se deixa ser conduzido pelo fruto do Espírito. Imagine um animal selvagem que oferece risco. Imagine um animal difícil de se labutar, um animal que em certo ponto, por causa do seu temperamento, por causa da sua raiva, por causa dos seus movimentos, oferece risco, oferece perigo. Porém, este animal foi domesticado, ele foi treinado por um treinador profissional especializado em comportamento, que conhece cada movimento do cachorro, cada movimento deste animal selvagem. Então ele vem, ele doma, ele treina esse animal selvagem a ponto deste animal se render totalmente àquela nova condição. Então aquele cachorro, não importa o que aconteça, não importa a circunstância, aquele cachorro sempre será um cachorro manso. Ele não será mais um cachorro, um animal selvagem que ofereça risco, que ofereça perigo. Por quê? Porque ele foi domesticado. Assim é o fruto do Espírito no nosso espírito. Quando o fruto do Espírito, a mansidão, ele opera no nosso espírito, ele vem domesticar o homem selvagem, a mulher selvagem que existe em cada espírito, vem te tornar um homem manso, um homem humilde. Então, mansidão está ligado a temperamento, a comportamento, a reação. Toda ação tem uma reação, mas o homem que é guiado pelo fruto do Espírito, a sua ação sempre será a vontade de Deus. Ele permite que a sua vontade, o fruto do Espírito, ele não tira do homem e da mulher a vontade de se irar. O fruto do Espírito não anula os teus desejos e os meus desejos, não. O fruto do Espírito, ele vem suplantar, ele vem subjugar. Tanto que o fruto do Espírito eu tenho que querer, eu tenho que desejar, eu tenho que buscar o fruto do Espírito e me deixar voluntariamente ser guiado pelo Espírito Santo, confiar no Espírito Santo, confiar no fruto do Espírito Santo, confiar que Deus sabe o que é melhor para mim. Ainda que você tenha razão, você se cala. Ainda que você está sendo injustiçada, ainda que você está sendo injuriada, você cede, porque você está sendo guiada pelo fruto do Espírito. Você não se ira com facilidade, você é tolerante, não no sentido pejorativo da palavra, não. Você tolera as afrontas, você tolera as injúrias, por amor a Deus e a Jesus, pois você sabe que a tua vida é guiada pelo fruto do Espírito no teu espírito. Mas eu quero falar agora sobre domínio próprio. Domínio próprio. Paulo prossegue mencionando domínio próprio como item seguinte de sua lista dos frutos do Espírito. Porém, domínio próprio não tem exatamente o mesmo significado que a palavra mansidão.
Qual é a diferença entre os dois frutos do Espírito? Conforme observado anteriormente, a palavra mansidão tem a ver com atitude ou comportamento, temperamento de uma pessoa capaz de controlar o seu temperamento e suas emoções. Então, mansidão está ligado a comportamento, a atitude, a temperamento. Uma pessoa que é capaz de dominar as suas emoções. Olha bem, mansidão é uma pessoa capaz de dominar as suas emoções. Ela não briga facilmente, ela não se ofende facilmente, ela não se irrita facilmente, ela é uma pessoa que tem domínio de si. Ela não permite ser controlada externamente por circunstâncias. Conta-se uma história que dois amigos estavam passeando numa determinada avenida. De repente, quando chegou perto da casa de um desses amigos, o jornaleiro estava passando. E da bicicleta que o jornaleiro se encontrava, ele jogou o jornal que bateu no peito de um daqueles amigos. Então, aquele amigo que recebeu o jornal no peito, abaixou, pegou o jornal e ainda desejou ao jornaleiro: tenha um ótimo dia. Mas aquele amigo, vendo aquela cena, ficou indignado, ficou bravo, queria partir para a briga, já começou a murmurar, queria partir para a confusão. Porém, ele disse: esse jornaleiro é sempre assim? E o amigo disse: sim, sempre. E você é sempre cordial e amigável? Sim. Mas por quê? Ele disse: eu não posso permitir que ele controle as minhas ações, determine como eu vou agir. Isto é mansidão, é domínio sobre as emoções, é domínio sobre a atitude e o comportamento. Isto é domínio próprio. Porém, a palavra isto é mansidão. Porém, a palavra domínio próprio provém das palavras gregas, que é a junção da palavra em e kratos. A palavra em significa dentro de, e a palavra kratos significa poder. Quando composta em uma palavra, forma-se a palavra encrateia, a palavra domínio próprio, que é a junção da palavra em, que significa dentro de, mas a palavra kratos significa poder, dunamis, poder. Quando estas palavras quando juntam estas palavras, quando elas formam uma única palavra, a palavra krateia, encrateia, que literalmente significa dentro do controle. Indica poder sobre si mesmo. Por isso, é frequentemente traduzida como autocontrole. Segue, ou seja, o controle e a contenção de suas paixões, apetites e desejos. Mansidão está ligado a comportamento, atitude e a temperamento. Domínio próprio está ligado, está relacionado os meus desejos, os meus apetites, as minhas paixões. Então, quando um homem está inclinado à pornografia, quando um homem casado, ele tem desejo de cometer adultério, trair a mulher ou a mulher trair o esposo, quando as suas paixões e os seus desejos está dominando este indivíduo, ele não tem força, ele não tem poder para sair desta situação. Ele se entrega à lascívia, ele se entrega às paixões, aos desejos pecaminosos. É por isso que acontecem as traições, é por isso que há pessoas dentro da igreja que ainda não deixaram seus vícios, seus desejos, seus apetites, continuam na igreja, mas ainda se envolvem com drogas, com alcoolismo, com prostituições, com traições,
como adultério, entre outras coisas, corrupção, até mesmo crime, até mesmo roubo. Por quê? Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito que veio para nos dar o controle, para nos dar o poder sobre nossas emoções, sobre nossas paixões, sobre os nossos desejos, nossos apetites. E com isso, você tem o poder de ter o domínio de si mesmo. Mas esse poder não é seu, não é meu. É o poder que o Espírito Santo, como fruto, nos dá através do domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, se você ainda pensa em vícios, se você ainda pensa em traições, se você pensa em cometer adultério, se você ainda está viciado em pornografia, se você ainda está inclinado aos vícios, à bebida, às drogas, você precisa urgentemente orar e pedir a Deus que te conceda o fruto do Espírito, o domínio próprio. O Espírito Santo te dará força, o Espírito Santo te dará fortaleza para você vencer essas inclinações, essas paixões mundanas, esses desejos, esses apetites malignos. Ou seja, assim como o indivíduo manso é capaz de controlar sua atitude, uma pessoa que tem domínio próprio tem poder sobre os seus apetites, impulsos físicos, paixões e desejos. Em função do Espírito Santo ter produzido moderação em sua vida, ele é capaz de dizer não a qualquer uma dessas inclinações, a qualquer uma dessas paixões, a esses apetites maliciosos, malignos e diabólicos. Por quê? Porque o Espírito Santo dá a ele poder, domínio próprio, capaz de ter o domínio dos seus impulsos, domínio de seus desejos malignos. Nenhum homem de Deus que tem o fruto do Espírito cometerá adultério. Por quê? Porque ele vai agir pelo fruto do Espírito. Todas as traições que acontecem na igreja, todas as inclinações malignas, todos os desejos desenfreados, apetites desenfreados, todos esses desejos físicos, todo esse desejo sexual, essa sensualidade, essa inclinação para o mal, é a falta do fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito vence o mundo. Quem tem o fruto do Espírito vence as contendas, as confusões, não se ira facilmente, não é uma pessoa raivosa, consegue viver em comunhão com os irmãos, é capaz e tem o poder de perdoar. Ele é capaz de perdoar mesmo sabendo que foi injustiçado, injuriado, mesmo sabendo que ele está sofrendo os danos, que ele foi a pessoa afetada, mas como o fruto do Espírito opera no seu espírito, ele perdoa, ele ama, ele passa por cima daquilo, ele não é uma pessoa raivosa e não se ira com facilidade, ele não briga, ele é uma pessoa moderada. Porém, a pessoa que exerce também o domínio próprio é capaz de frear seus impulsos malignos, seus desejos malignos, suas inclinações malignas, suas paixões e seus desejos físicos, seus apetites malignos, pois o fruto do Espírito conduz a sua vida através do seu Espírito. Então, é importante você entender que você não vai conseguir sozinho. Nós não vamos conseguir. Reconheça que você precisa do fruto do Espírito. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. A palavra de Deus diz que Ele nos ajudará em nossas fraquezas, nas nossas limitações, nos nossos deslizes. O Espírito Santo é o nosso amigo, ele está para nos ajudar, ele tem em si mesmo, é nele que se origina tudo o que nós precisamos para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer as traições, para vencer o adultério, a infidelidade, para vencer as brigas, contentas, as inimizades, etc. O Espírito Santo é tudo o que nós precisamos, tudo que o Pai, tudo que o Filho tem para nós está no Espírito dele, e ele nos dá.
se desejarmos. Então, esta é a reflexão desta tarde. Domínio próprio. Se você é incapaz, se você ainda está inclinado ao mal, meu conselho é que você busque rapidamente o fruto do Espírito para guiar a tua vida. Que o Eterno nos ajude e nos dê graça. Amém.